Olá a todos e bem-vindos de volta ao Fato X. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas do oceano para desvendar um dos seus maiores mistérios acústicos, o bloop. Preparem-se, porque o que vamos explorar é fascinante e um pouco arrepiante. Para quem ainda não conhece, o bloop foi um som de frequência ultra baixa, extremamente potente, detectado em 1997 pela Administração Oceânica e Atmosférica Nacional do CIS, EUA, ANOAA. Ele foi captado por hidrofones, microfones subaquáticos, que monitoravam atividades sísmicas e vulcânicas, bem na área remota do Pacífico Sul. Estamos a falar de um lugar vasto e inexplorado. Agora, o que torna o bloop tão especial? Não foi apenas um som qualquer. Ele foi muito mais alto do que qualquer ruído biológico conhecido. Mais alto do que o canto das baleias, mais potente do que qualquer iceberg a fraturar. Pensem nisto, um som tão intenso que foi ouvido em sensores separados por mais de 5.000 quilômetros. É como se fosse audível de Lisboa a Moscovo, só que debaixo da água. Inicialmente, a comunidade científica ficou perplexa. O que poderia produzir um som de tamanha magnitude? As teorias começaram a surgir. Será um monstro marinho gigantesco e desconhecido? Poderia ser uma baleia azul, mas muito, muito maior do que as que conhecemos? Ou talvez uma nova espécie colossal que habita as profundezas abissais? A imaginação de muitas pessoas, inclusive a minha, começou a correr solta. E convenhamos, a ideia de uma criatura marinha gigantesca e misteriosa é irresistível, não é? O bloop em si durou cerca de 1 minuto, e a sua assinatura sonora era diferente de qualquer outro som subaquático registrado até então. Era um som orgânico, mas com uma intensidade sem precedentes. Isto fez com que muitos pensassem que a ciência tinha finalmente encontrado a prova da existência de criaturas ainda não catalogadas, talvez saídas de mitos como o Cthulhu de Lovecraft, que por acaso dorme numa cidade submersa na mesma região geral onde o bloop foi detectado. Uma coincidência curiosa, não acham? A internet, como era de esperar, explodiu com teorias. Desde monstros marinhos pré-históricos a submarinos secretos, passando por bases alienígenas no fundo do mar. Cada nova teoria adicionava mais uma camada de mistério ao bloop, tornando-o um dos grandes enigmas da ciência moderna. E é exatamente isso que o torna tão fascinante. A ideia de que o nosso próprio planeta ainda guarda segredos tão grandes. Mas como a ciência gosta de fatos, a NOAA não descansou até encontrar uma explicação. Anos depois, em 2005, eles propuseram uma solução. E a resposta, embora menos emocionante do que um monstro marinho, é igualmente impressionante pela sua escala. A NOAA sugeriu que o bloop era, na verdade, o som de um iceberg gigante, a fraturar ou a raspar no fundo do oceano. Sim, um iceberg, mas não um iceberg qualquer. Estamos a falar de icebergs colossais, alguns com centenas de quilômetros de comprimento, que se desprendem das plataformas de gelo da Antártida. Quando estas massas gigantescas de gelo se partem ou colidem, podem gerar ruídos de frequência extremamente baixa e com uma potência que rivaliza ou até supera os sons biológicos mais altos. A compressão e descompressão do gelo sob pressão massiva e o atrito contra o fundo do mar criam vibrações que viajam por milhares de quilômetros na água. Os cientistas descobriram que as características do bloop, a sua duração, o seu perfil de frequência e a sua localização, eram consistentes com os sons produzidos por grandes icequakes, ou icebergs raspantes, na Antártida. A direção de onde o som veio, por exemplo, apontava para um ponto perto de uma região conhecida pela atividade de grandes icebergs. A tecnologia dos hidrofones avançou muito desde 1997. Hoje, temos uma capacidade muito maior de identificar e categorizar os sons subaquáticos. Com essa tecnologia melhorada, os cientistas conseguiram comparar o bloop com muitos outros sons de icebergs e perceberam as semelhanças notáveis. Então, embora a ideia de um bloop ser um monstro marinho gigante seja incrivelmente cativante,
A explicação científica aponta para algo igualmente grandioso, mas de natureza geológica e climática. O bloop não era uma criatura desconhecida, mas sim o gigantesco suspiro do nosso planeta. Um lembrete da imensa escala e poder das forças naturais. E isso, meus amigos, é o que o torna tão intrigante. Mesmo com uma explicação científica, o bloop ainda nos deixa com uma sensação de admiração pelo quão pouco conhecemos os nossos próprios oceanos. Há ainda tanto para explorar, tantos mistérios escondidos nas profundezas que esperam ser descobertos. Quem sabe o que mais o oceano nos vai revelar no futuro? Ainda assim, não deixa de ser divertido pensar nos monstros que poderiam estar lá embaixo, não é? O bloop pode ter sido um iceberg, mas a vastidão e o mistério do oceano continuam a alimentar a nossa imaginação. E vocês, o que acham? Ficaram desapontados por não ser um monstro? Ou acham a explicação do iceberg igualmente fascinante? Deixem os seus comentários abaixo. Adoro ler as opiniões de vocês. Se gostaram deste mergulho no desconhecido, não se esqueçam de deixar um like e compartilhar este vídeo com os seus amigos e amigas. Claro, se inscreva no canal Fato X para não perderem mais conteúdos incríveis como este. Ativem também o sininho para serem notificados sempre que publicarmos um novo vídeo. Muito obrigado por assistirem e por fazerem parte desta nossa comunidade curiosa. Fiquem bem, fiquem curiosos e até a próxima. Tchau.